O Flamengo lidera hoje um movimento para influenciar o Congresso brasileiro a derrubar um veto presidencial da reforma tributária. Um veto que, se o Flamengo for bem sucedido, vai fazer com que associações civis paguem tanto ou menos imposto do que as SAFs. E se o Flamengo não for bem sucedido nessa missão, o clube associativo vai pagar provavelmente mais impostos do que as empresas, né, as sociedades anônimas do futebol. E um dos argumentos do Flamengo, inclusive, é o de que, se isso não acontecer, isso vai trazer danos aos clubes associativos a ponto de arriscar a existência dos esportes olímpicos e de ações sociais. Será que o argumento faz sentido? Nesse vídeo eu vou te passar a minha opinião, um monte de informação nesse processo para que você possa formar a sua. Primeiro, deixa eu recapitular a história da reforma tributária. Eu gravei um vídeo aqui, na minha última coluna, dando mais detalhes sobre alíquotas, quanto paga a associação, quanto paga a SAF. Se você quiser revisitar esse conteúdo, talvez seja uma boa. Mas, em resumo, é o seguinte: as associações civis sem fins lucrativos que até então tinham grande isenção fiscal passam a pagar muito mais imposto. As SAFs também passam a pagar mais imposto, mas as alíquotas das associações ficam mais altas do que as das SAFs, o que coloca numa competição esportiva, financeira e tributária de Flamengo, Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, esses são clubes associativos, em relação a Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Mineiro, clubes que já viraram empresas. Esses clubes que são empresas podem ter vantagem tributária em relação àqueles que ainda são associativos. Até vou passar uma informação. Depois que eu publiquei minha coluna da semana passada, o Ministério da Fazenda me ligou para dar um pouco mais de detalhe em relação a essa comparação. E o que eles me explicaram é que não se trata apenas das alíquotas para decidir se uma associação paga mais imposto do que as SAFs. Existe na lei algo que eles chamam de créditos, ou seja, com base em negócios que os clubes fazem com outras empresas, eles pagam a alíquota cheia, mas eles podem recuperar uma parte desse imposto que eles estão pagando por meio de créditos. Isso vale para receitas como, por exemplo, o direito de transmissão, patrocínio, porque são operações que são feitas com outras empresas. Ali, os clubes associativos podem ter créditos. E nas operações que são feitas diretamente com pessoa física, ou seja, com o torcedor, como a venda de ingresso, como o plano de sócio-torcedor, que você aí paga a sua mensalidade, nesse caso não tem crédito. Qual que é o resumo nesse caso? É possível, sim, que clubes associativos paguem a mesma coisa ou até menos imposto do que uma SAF. O cálculo ele não é tão simples quanto comparar as alíquotas. Faço aqui esse acréscimo em relação à minha última coluna e é uma informação útil para a gente seguir na nossa história aqui do que o Flamengo está reivindicando e do que eu penso em relação a esse assunto. E aí eu vou já dar a minha opinião em relação a duas premissas que eu tenho que independem do clube. Elas valem para todo e qualquer time. Nesse caso a gente está falando do Flamengo, mas poderia ser o Palmeiras, o Vasco, o Corinthians, tanto faz. O primeiro ponto que é importante para mim é: clubes de futebol têm que pagar imposto e têm que pagar mais imposto do que vinham pagando anteriormente. As associações civis, elas têm um monte, ou tinham um monte de isenções fiscais, mas a gente pode concordar aqui que desde que elas foram fundadas lá em 1910, 1920, 1930, o negócio mudou bastante. Naquela época era uma reunião de algumas pessoas num clube social que tinha um futebol, que tinha outros esportes amadores, e essas pessoas davam doações, tinha muito mecenato, né? E ao longo desses últimos 100 anos de existência do futebol, o negócio ficou muito maior. Ele fatura com direito de transmissão, com patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, transferência de jogador. É um mercado global, é um mercado que gera bilhões de reais em receitas para os clubes, então faz sentido que eles contribuam com a sociedade. Até porque quando um setor é desonerado, quando um setor recebe algum tipo de benefício do governo, ele faz com que todo o resto tenha que pagar mais. E eu não vejo sentido que o futebol seja beneficiado nesse caso. A segunda premissa que para mim é importante é que deve sim haver uma paridade tributária entre os clubes que disputam a mesma competição. Não é papel do governo desequilibrar o campeonato em favor de um ou de outro. Então, o que a SAF paga, para mim, na minha visão, a associação também tem que pagar. Não é papel do governo incentivar ou desestimular que um clube seja associação ou seja SAF. Isso tem que ser decidido com base na própria estrutura societária. Mudando ela, você vai ter
uma governança melhor, você vai conseguir investimento, você tem que tomar essa decisão baseado nisso e não no incentivo que dá o governo, até porque para fins tributários, para fins de gestão, para fins até de competitividade, tanto faz se o clube é empresa ou se ele é associação. Então, feitas essas duas ressalvas, já para dar como eu penso essa questão, a gente entra então nos argumentos do Flamengo. Devo até dizer que o Flamengo se reuniu no sábado passado com o presidente da CBF, Samir Chaudhry, e com o presidente do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Antônio Laporta, entre outras pessoas relevantes aí do mercado. E o intuito desse encontro foi criar esse movimento que o Flamengo está chamando de Amigo do Esporte, para defender ali algumas das pautas dos clubes associativos. A principal delas é que haja ali a derrubada do veto presidencial que causou essa disparidade em termos de pagamento de impostos entre associações e SAFs. O Flamengo calcula que neste ano de 2026 ele vai pagar em impostos cerca de 19 milhões de reais. Em 2027 essa carga já deve subir para cerca de 57, quase 60 milhões de reais. É um valor que o Flamengo não vinha gastando, né, não vinha tendo que desembolsar e que vai passar a ter de fazer. E a diferença do Flamengo em relação às outras SAFs é mais ou menos o dobro, sendo aqui um pouco grosseiro em relação aos números. Se você quiser ver todos os números, eu coloco na minha coluna lá no Estadão por escrito. Então, o que é que o Flamengo está dizendo? Com este valor que ele vai ter que pagar em impostos, ele vai ter que tirar de algum lugar. E ele não quer tirar do futebol, ele vai acabar tirando de esportes olímpicos ou de ações sociais. E essa mesma situação que o Flamengo está passando, ele argumenta que vai valer também para clubes associativos e clubes de esportes olímpicos, como o Pinheiros, como o Paulistano, como o Minas Tênis Clube, enfim, ele cita ali alguns clubes num documento que circulou depois desse encontro, para poder justificar que existe um interesse coletivo de que as associações paguem menos impostos do que está sendo proposto agora. E aí eu chego finalmente na pergunta: o Flamengo está certo ou está errado? Faz sentido o que ele está falando? Como eu já passei a minha opinião antes, você já deve ter entendido. Do ponto de vista de paridade, sim, eu acho que o Flamengo está certo, porque, repito, não acho que o governo deva desequilibrar o campeonato em favor de um ou de outro por meio da cobrança de impostos. Associações e SAFs têm que ter uma carga tributária muito próxima, considerando as alíquotas, considerando os créditos, considerando todas as complexidades. O resultado final tem que ser uma competição justa, né? Pagar impostos de maneira equivalente entre associações e empresas. Nesse ponto, eu concordo com o Flamengo totalmente. Já a alegação de que os esportes olímpicos vão morrer por falta de dinheiro, né, uma vez que os clubes associativos tiverem que pagar esses impostos, aí eu já acho que é uma alegação um tanto quanto dramática. Acho que o Flamengo está usando isso como um pretexto para defender o ponto dele, que é pagar menos impostos. E explico por quê. Quando a gente trata de esportes olímpicos, no Flamengo, por exemplo, a gente encontra uma conta que ela quase fechou nos últimos anos e em 2025, até o terceiro trimestre, estava ali com um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais. Em anos anteriores, ela estava próxima de 5 milhões de prejuízo. Esses são os dados de 2024, por exemplo. Ou seja, é uma conta que não fecha e é uma conta que precisa ser paga pelo futebol. O dinheiro que o Flamengo tira de televisão, patrocínio, bilheteria, etc., do futebol, ele pega uma partezinha e ele usa para sustentar o esporte olímpico. Porém, o esporte olímpico tem receitas e, no caso do Flamengo, elas são relevantes. Tanto receitas que ele consegue com patrocínios diretos, quanto com patrocínios incentivados, né, por meio da lei de incentivo ao esporte. E como é que esse mecanismo funciona? O cidadão e principalmente a empresa tem imposto de renda a pagar e, na hora de fazer o seu imposto, ele deduz uma parte, né, um percentual daquele valor que ele tem que pagar e ele decide colocar num projeto esportivo. Se a gente está falando de pessoas físicas, os valores são bem baixinhos, mas quando a gente fala de imposto de renda de empresas, são patrocínios bem altos. Quando a gente fala de patrocínios incentivados, né, uma empresa que patrocina um projeto que o Flamengo inscreveu no governo, o que a gente está falando, na verdade, é de um aporte indireto por parte do governo, porque aquela empresa deixa de mandar o dinheiro para o governo e passa a mandar o dinheiro para o Flamengo ou para qualquer outra entidade esportiva que esteja com projeto incentivado. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo, assim como todos os outros clubes associativos que têm projetos incentivados, ele tem o apoio estatal. Ele consegue receitas com patrocínios graças ao incentivo do governo, ou seja, o esporte olímpico não está sendo abandonado.
E se ele resolver matar os esportes olímpicos agora, porque vai ter que pagar mais impostos, na verdade ele vai também perder receitas. Ele vai deixar de arrecadar uma série de linhas ali que estão abertas graças aos esportes olímpicos. A conta não fecha, é verdade. Mas aí a gente tem que considerar também um outro fator. Quando a gente fala de um déficit de 5 milhões dos esportes olímpicos no ano de 2024, quando a gente fala de um déficit mesmo de 30 milhões em 2025, é muito pouco considerando que o Flamengo tem um faturamento que já passou de bilhão, que está se aproximando de 2 bilhões de reais, né? É muito dinheiro que entra na conta do Flamengo para dizer que um déficit de 30 milhões que seja é o motivo para acabar com os esportes olímpicos. Na verdade, o que o Flamengo não quer é deixar de gastar com o jogador, é deixar de gastar com o Paquetá, com quem quer que seja, para poder pagar imposto, né? Ele não quer tirar esse dinheiro do futebol para colocar no imposto. Então ele está usando uma argumentação que, na minha opinião, no meu entendimento, é um pouco falaciosa. Então é isso. O Flamengo está certo ao pedir paridade de tributos? Acredito que sim. O Flamengo está errado quando ele exagera na argumentação. Eu também acho. Se você quiser ler este texto e encontrar talvez mais dados, porque eu evito colocar muita numeralha aqui no vídeo, acesse a minha coluna no Estadão, aproveita e faz a sua assinatura. Tchau!